Bom, eu começo então a aplicação contornando, tá, os lábios com lápis vermelho, mas é um vermelho mais aberto, tá? A dica que eu deixo eu já falei sobre isso na aula específica de contorno, façam por partes, tá? E vão contornando em pequenos tracinhos, tá? E unindo esses tracinhos, é uma forma de errar menos. E aí sempre vá verificando, né, os locais que você tem mais dificuldade, olha o modelo de frente, veja se está simétrico e se não, você vai corrigindo. Aí eu vou pegar agora o batom, tá? E vou aplicar ali com um pincel de precisão. E com o pincel de precisão eu vou fazendo os acertos. Lembrando que normalmente os nossos lábios eles não são perfeitamente simétricos, então às vezes a gente tem que fazer ali uma correçãozinha com o próprio batom. Como assim? Eu vou fazer ali, às vezes, um lado um pouquinho mais grosso do que seria o lábio natural, ou em algum local específico desse lábio, para realmente, né, conseguir ali alcançar a simetria. Perfeito, gente. Dificilmente, né, quem tá começando na maquiagem vai conseguir, porque até nós maquiadores temos um pouquinho de dificuldade às vezes, mas nada que um cotonete, né, e um bom demaquilante não faça por nós aí, para que nós consigamos, então, esse resultado de simetria. Agora eu venho aplicando o Sérum 24K, tá? A pele já estava limpa, deixando bem claro. Eu, como já falei várias vezes, a gente sempre começa com um passo de limpar, tonificar e hidratar. Então, aí passando o sérum, eu vou espalhando, tá? Com os movimentos circulares, que eu sempre digo também. E eu vou espalhando até que esse ouro seja absorvido por completo, né? E nós vamos observar isso a partir do momento que não tiver mais partículas de ouro visíveis ali. Isso já vai ajudar, tá? Na redução dos poros e no controle de oleosidade. E aí eu dou uma secadinha para adiantar o processo. Venho com o Oil Shine Golden, desculpem, bronze, e eu vou espalhando ali, como vocês podem ver, ele não tem cor, tá? É somente a cintilância que muda do rosé para o bronze. O bronze é um pouco mais quente, o fundo dele aí, dos brilhinhos. Eu vou aplicando, tá? Normalmente maior quantidade no centro do rosto e levo para as extremidades esfumando com a mão mesmo. Sempre mão limpa, tá? Pra gente não contaminar aí a nossa pele e não aumentar a oleosidade com a própria sujeira, né? Não obstruir os poros. E aí eu vou espalhando, tá? Eu sempre gosto de passar esse produto nas regiões em maior quantidade que a maquiagem sai primeiro, porque ele aumenta a durabilidade. E aí eu já passo para a sobrancelha, aquele passo a passo que eu já ensinei também, né? E eu vou passando o gelzinho na cor próxima ao tom do cabelo dela. Reparem que durante as maquiagens que vocês vão observando que eu faço, eu tenho às vezes algumas variações. Em determinados momentos eu deixo a sobrancelha um pouco mais marcada, em determinados momentos eu deixo menos marcada. Então vai depender do resultado final, tá? Que eu quero. Sempre para uma maquiagem mais dia a dia, eu costumo fazer ela um pouco menos marcada. Já se eu for fazer como foco só a sobrancelha, passar um rímel, um lápis, aí eu já faço a sobrancelha mais marcadinha, para dar um diferencial mesmo. E isso vocês vão adquirindo com o tempo. Agora eu passei um fixador de maquiagem, tá? E vim secando ali, adiantando o processo com esse ventilador. E vou começar a aplicação de base com a minha esponja de microfibra. Eu sempre gosto de fazer camadas finas, tá? E eu vou construindo. Como vocês estão vendo, eu coloquei bem acelerado, porque eu já passei bastante com vocês nessa questão de aplicação de base. Então, para o vídeo não ficar tão longo nessa etapa de base, eu já coloquei acelerado, mas a etapa é sempre essa, é aplicando de pouco, tá? Fazendo o rosto setorizado, uma parte por vez, para não ter diferença de base, não ter acúmulos, não ter diferença de tonalidade ali, né? Porque às vezes a gente acaba colocando muito num lugar e pouco no outro. E aí eu vou completando então as regiões que precisam de base, eu vou aplicando e com a própria esponjinha dessa vez eu já fui fazendo ali o acabamento, tá? A diferença quando eu aplico com o pincel ou com a esponja é só o acabamento mesmo e a quantidade. Com essa esponja eu sinto que eu consigo dosar muito bem também quanto que eu coloco de produto. Ela absorve bem pouco, então é muito bom, tá? Que a gente não gasta produto demais.
Aí eu dou aquela descida para o pescoço para evitar o efeito máscara, porque essa modelo ela tem bastante vermelhidão no rosto. Então, lembrei de fazer isso, tá? Pra gente não ficar com aquela desigualdade aí de tons. Aí eu aplico um pouquinho na pálpebra também, tá? Pra já fazer aquela base, porque a olheira, tá? Não se esqueça, ela também se localiza nas pálpebras, não é somente na parte inferior aí do olho. Por isso que a modelo tá piscando bem rápido, tá, gente? Porque tá bem avançado. Aí eu venho com o corretivo específico para a área de olhos, que é um corretivo bem mais fluido, e vou aplicando ali nas olheiras. E eu esfumo, tá, gente? Ele um pouquinho para baixo também, para não ficar aquela marcação, tá? Exatamente de onde o corretivo foi aplicado. Quando a gente esfuma com a base, descendo ele indo para as extremidades, a gente consegue uma uniformização um pouquinho melhor. Eu coloquei no nariz também um pouco, para ajudar na fixação e na testa. No queixo também. Começo a fazer o contorno cremoso, tá? A partir ali da raiz do cabelo, para não ficar marcado. Observem que eu sempre tenho aí algumas mudanças de tipo de pincel que eu utilizo, mas isso vai ficar muito a cargo de vocês escolher qual é o melhor tipo de pincel, de certo tamanho. Recomendo que sempre escolham pincéis menores, tá? Para quando vocês forem fazer detalhes assim, para ter um controle um pouco maior. Eu vou devolvendo então a sombra, tá, para o rosto dela, conforme vocês podem observar aí. Ficou um pouquinho escuro demais a testa, mas não se preocupem, foi proposital que eu não cortei do vídeo, tá? Porque o intuito desse vídeo, dessa maquiagem, foi fazer, tá, uma marcação um pouquinho mais forte para sair em foto e vídeo, porque sempre que nós fazemos a marcação muito clara, ela acaba não saindo, tá, nas fotos e nos vídeos. Então, quando a gente quer que o efeito realmente apareça, tem que fazer um pouquinho mais escuro. Mas eu vou acertar isso ainda, tá? Tenham paciência. Mais pra frente no vídeo eu vou voltar aí com a esponjinha e vou apagar um pouquinho desse contorno que eu achei que ficou um pouco mais escuro do que eu gostaria. Vocês podem resolver isso esfumando, tá? Sairia com um pincel limpo também. Ou é só voltar aplicando ali mais base ou mais corretivo na região que não ficou bacana. Vim aplicando blush, percebam que eu não selei a maquiagem ainda, tá? Por isso que o rosto tá brilhando assim. E por que que eu fiz assim agora? Para vocês aprenderem uma forma também, né? Para quem não gosta de usar pó ou para quem quer aumentar a durabilidade da maquiagem. Agora eu comecei a selar, tá? Todo esse rosto com o meu pó translúcido. A quantidade de pó que eu coloco, ela é muito relativa, depende do tipo de base que eu usei. Tem bases que demandam mais pó, porque ficam muito molhadas, tem bases que demandam menos pó, são aquelas que têm um acabamento um pouquinho mais sequinho. Então, você vai dosando isso, né, conforme a necessidade. Se você sentir que a base precisa de pó em maior quantidade, aplique. Se sentir que em menos, aplique menos. Não recomendo não aplicar nem um pouco de pó, porque acaba que a base vai transferindo com o tempo. Então é melhor selar, tá? Nem que seja com pouco produto, mas sempre deem preferência para selar, principalmente a região das pálpebras e abaixo dos olhos, tá? Porque é onde a gente costuma ter mais linhas na pele madura e costuma sim ter acúmulo de produto, caso a gente não faça essa selagem de acordo. Agora eu vou começar os olhos, depositando sombra marrom, lembrando que estou começando com aquele tom mais harmonioso, com o tom de pele dela, que é uma pele de fundo mais quente.
Eu vou aplicando ali com o pincel não muito gordinho, tá? Mais de esfumar, porque primeiro eu só estou depositando e depois eu vou esfumando ali as extremidades. Eu não subo muito para não ficar uma maquiagem sem controle, né, de cor. Olha como quando a gente aplica o marrom já dá uma profundidade para esse olho. Então, tá bem bacana, tá? Essa é uma maquiagem que eu gosto muito, inclusive, de fazer em mim. Eu acho que ela é bem versátil. Eu amo um batom vermelho, não sei quanto a você que está assistindo, mas eu adoro um batom vermelho. A esponjinha sempre aí trabalhando a nosso favor, né? Nós vamos levantar a pelezinha do olho quando já tem algumas ruguinhas para poder aplicar sombra também, né? Nessas regiões de dobrinhas. Lembrem-se sempre de olhar para frente, abrir os olhos e vão verificando a simetria para que não fique diferente um olho do outro, tanto na questão da coloração quanto da distribuição do produto, ou seja, onde tem cada cor. Estão vendo, ó, que ficou um pouquinho diferente, então essa é a importância, aí eu fui e comecei a corrigir. Essa é a importância de vocês irem se olhando para conseguir, né, ter essa dimensão de como é que está a maquiagem como um todo, tá? É assim que a gente tem que analisar. Olha como já muda bastante, né, o rosto da modelo e olha que nós não fizemos ainda todo o trabalho. Agora eu venho escurecendo novamente com um marronzinho um pouco mais escuro, ainda na pegada bem quente. Aplicando no canto externo, depositando e depois eu vou vir esfumando. Quando vocês forem fazer a aplicação de sombra, tentem fazer mais ou menos na mesma altura, para que fique mais fácil o trabalho de esfumar depois, tá? Para não ter que ficar corrigindo muito a questão de simetria. Continuo escurecendo, peguei um tomzinho de marrom um pouco mais forte, mais fechado. Agora eu sigo esfumando, tá? Essa pele. Então, continuo esfumando, aplicando aí, né, esses movimentos circulares. Eu não coloco, tá, mais sombra no pincel quando eu quero só fazer trabalho de esfumado. Agora eu venho aplicando uma sombrinha, tá, clarinha aí no começo do olho.
É um tom bem próximo ao tom de pele dela, que é realmente para ficar mais natural mesmo. Se vocês quiserem, já podem parar por aí na questão de sombras, tá? Agora eu fiz o sombreado aí abaixo da sobrancelha, iluminado, na verdade, né? Com o mesmo tom que eu usei na parte de dentro, no canto interno dos olhos. Com essa mesma sombra, eu já fui esfumando a borda daquele marronzinho, para ficar mais harmonioso. E aí eu comecei a escurecer um pouquinho mais, no final eu achei que ficou claro, né? Esse esfumado do canto externo. Então eu coloquei um pouco mais de sombra para reforçar aí o marrom que eu havia feito. Se vocês quiserem trabalhar com preto, seria uma boa hora para vir com o preto, tá? Por cima aí desses marronzinhos no canto externo. Agora eu vou esfumando as bordas para tirar, né, as marcações de depósito de sombra. Prestando atenção se os dois olhos estão iguais, né? Pra gente não sair com a cliente com diferenças. Agora, eu estou com esse pincel e vocês não estão me vendo por nada, porque eu estou colocando cola de glitter, tá? De pigmento, ó, está na minha outra mão a cola, é aquela tampinha roxa. Então, eu peguei com o pincel um pouquinho e fui colocando. E aí, eu deixei secar uns segundinhos, só para não ficar muito molhada. E com o mesmo pincel, eu voltei só encostando na pálpebra e depositando o glitter. No caso, eu escolhi um glitter douradinho. Estão vendo? Ó, eu fui só tocando na pálpebra e esse glitter vai colando ali, né? De forma que a gente tem controle sobre ele, onde ele está. Lembrando de que quando for aplicar, vocês podem, com delicadeza, colocar um pouquinho na borda também desse marronzinho, para não ficar, né, uma divisão muito certinha de onde começa o glitter e onde acaba. Então, na borda desse marrom que a gente já tinha esfumado, eu também dou uns toquezinhos aí com o pincel para fazer, né, uma transição mais suave, para não ficar direto assim. Ah, aqui é glitter e aqui é sombra. E depois, só com o pincel sujinho do marrom que eu tinha usado antes, eu volto, ó, ali na bordinha entre as duas, entre os dois, entre o glitter e o marrom, e venho esfumando essa separação para ela não existir ou não ficar tão evidente, né? Agora eu vou fazer delineado. Primeira dica: levantem a pálpebra, tá? Para fazer o delineado na pálpebra que já tem, né, a pelezinha um pouquinho mais caidinha. Então, quando você levanta, você primeiro tem um controle melhor de onde você está aplicando e solte a pálpebra. Então, levante, aplique na raiz dos cílios e solte a pálpebra. Aí você pega mais produto, levanta a pálpebra de novo e vai completando o seu traço. Qual é o diferencial na pele madura no momento do delineado? Diferente da pele jovem, que nós não temos, né, normalmente esse excesso de pelezinha, na pele jovem a gente não precisa ficar levantando a pálpebra, porque aonde você aplicar o delineado, ele vai ficar. Já na pálpebra madura, né, a pele um pouquinho mais flácida, nós temos que ter esse cuidado de levantar aí a pálpebra e ir soltando para ver, né, aonde que o delineado vai ficar quando a modelo ficar normal. De olhos abertos, a gente vai verificar também, vai pedir para ela abrir os olhos para ver, né, se esse delineado foi feito corretamente ou se é preciso fazer algum acerto em alguma partezinha dessa pele, né, que
quando retorna para o lugar, fica falhada. Então, vão vendo, ó, que eu vou puxando aí com sutileza, tá, gente? Não é para puxar muito. Aí eu peço para a modelo olhar para mim de frente, eu verifico. No caso, eu vi que ali no canto interno, ó, ficou falhadinho. Então, eu vou lá naquele ponto e acerto. Percebam que eu não faço o traçado de uma vez, justamente para eu não errar, tá? Então, eu vou fazendo aos pouquinhos e completando, ó. Mais uma partezinha falhada, eu vou lá, coloco um pouquinho mais de produto ali. Você pode fazer da forma que preferir, com a cliente de olho aberto ou fechado, vai de acordo com a sua facilidade e em relação ao seu próprio olho também. Então, eu peço para a cliente ficar, né, modelo ficar aí na posição natural que ela vai ficar, para que eu possa ver como é que esse delineado está. Então, ó, estão vendo? Eu levanto a pálpebra, faço a raiz ali dos cílios, eu vou preenchendo, solto a pálpebra, puxo novamente, e aí eu vou observando, então, como é que está essa aplicação. Se está igual ao outro lado, ó, eu peço para ela abrir os olhos, aí eu vou verificar se está na mesma altura, na mesma espessura. Lembrando que, como nós temos um excessinho de pele, o delineado da pele madura, ele fica mais grosso mesmo, tá? Do que o da pele jovem. Então, cabe a você, né, fazer aí da forma que você vai se sentir à vontade, mas naturalmente, para aparecer, ele vai ficar realmente um pouquinho mais grossinho. Mas quando a cliente abre os olhos, ó, o efeito é o mesmo, tá? Da pele jovem. A gente vê um traço bem equilibrado, bem sutil também, não fica nada exagerado. Muita gente não gosta de delinear a pele madura justamente por isso, tá? Mas se você se sentir à vontade, se a cliente pedir, não tem problema, tá? Podem fazer, só tomando o cuidado que eu citei de ir verificando aí como é que esse delineado está. Estão vendo? Ó, eu vou acertando ali, ó, as regiões que ficam falhadinhas. Eu só não recomendo fazer gatinho, aquela puxadinha, né, que todo mundo gosta quando é jovenzinho, porque nem sempre o gatinho fica bacana, tá? Justamente por causa dessa questão da pele que não fica no lugarzinho perfeito. Então, façam aquilo que vocês acreditam que vai ficar bom na cliente, e se ela pedir e quiser, vocês podem fazer, mas lembrando de ter o cuidado de verificar, né, onde a pele vai estar quando vocês soltarem após delinear, para não ficar torto, né? Um lado, por exemplo, ou um ficar mais para cima e o outro mais para baixo. Aproveitei o delineador, já passei na linha d'água, né? Para ter uma durabilidade melhor do que o lápis, por exemplo. E aí, ó, como o pincel é fininho, eu passei com ele mesmo. Vim com máscara de cílios. Máscara de cílios, vocês sempre vão passar antes dos cílios postiços. Não há necessidade, tá, de máscara de cílios em cílios postiços. Agora eu levanto a pálpebra para ver a raiz dos cílios e coloco, tá, os cílios. A dica de como colar melhor os cílios eu deixei na aula Truques e Dicas, tá, para vocês. Então assistam ela, tá lá no finalzinho do curso para vocês poderem ver aí como colar de forma mais fácil. Eu não escolho, tá, nunca cílios muito cheios para pele madura, porque eu acho que não combina, né, naturalmente já são cílios mais delicados que a pele madura tem, então eu prefiro não colocar aqueles cílios de pavão. Mas se você gosta, fique à vontade, é só uma preferência minha mesmo. Então, ó, coloquei, peço para ela abrir os olhos e aí eu verifico, tá, se estão iguais os dois lados. Agora eu venho com o marronzinho esfumando aí abaixo dos cílios inferiores, rente aos cílios, tá? E vou escurecendo com a sombrinha para poder fazer uma barreirinha aí para essa cliente não borrar a maquiagem quando lacrimejar e já deixar o acabamento mesmo, né, da maquiagem. É um pincelzinho de precisão, bem pequenininho. Ela não tem hábito de usar cílios postiços, tá? Então ela está estranhando um pouquinho. Passei máscara de cílios nos cílios inferiores, para dar o acabamento.
pronto, maquiagem finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula.